Morning. Good morning. Good morning, Venerable. All right. We're all ready? Yes, thank you. All right, everybody. Happy to see you all. Happy we're here together. Right. All right. So we start with our motivation, as the Lamas would call it, or we might say, stating our purpose for being here together. Just remind us. We'll talk about this today. Oh, sorry. Who's my translator? I'm here. Hello, good morning. Good morning. Say that, Claudia. That's enough. Então, nós começamos afirmando a nossa motivação, como os lamas dizem, o motivo pelo qual a gente está aqui hoje. Just a second, would you? Sorry. Minutinho, por favor. Can you take away the screen for a second? I'm so sorry. I have to do something. Yeah. I've got to do something. Sorry. Okay. Now I'm ready. Thank you so much. Pronto, muito obrigada. So we'll talk about this today, but the reason you do something, the motivation that is behind what you do, this really is the most powerful thing. So we'll talk about this. Determines the quality of the action you do. So we'll discuss this today when we talk more about karma. O Venerável Robina vai discutir mais tarde hoje sobre karma e sobre a motivação, a intenção que a gente tem quando a gente vai se engajar em qualquer tipo de atividade. Isso é muito importante porque determina o resultado. So here, the action we're doing is all of us together listening to these views from the Buddha, isn't it? We're listening and thinking. That's the action we're doing today. Então, a ação que a gente está fazendo aqui hoje é que a gente está ouvindo ensinamentos do Buda. Juntos, nós estamos ouvindo e pensando sobre esses ensinamentos. Yeah. So it's the motivation behind it, the reason we're doing it, that makes it a positive or, a virtuous, positive action. Então, a motivação que está por trás disso é que torna isso uma ação positiva ou não. So here, this little prayer, the first two lines are for anybody who already identifies with being a Buddhist. Então, essas duas primeiras linhas, os dois primeiros versos da oração, são para aquelas pessoas que já se identificam como budistas. It's expressing our reliance on the Buddha and his teachings. We call it taking refuge. E elas se chamam tomada de refúgio, que significa a nossa confiança no Buda. Yeah. And then the second two lines, this is where we're stating our motivation, stating our goal. A terceira e a quarta linhas, elas estão afirmando a nossa motivação, nosso objetivo. So we're thinking we're going to listen to these teachings so that we can, so we can develop our own amazing potential so we can be a benefit to others. Então, a gente, nesse momento, pensa que a gente está ouvindo esses ensinamentos para que nós possamos nos tornar de benefício para os outros seres. Yeah. Okay. Sangye charang soke chognam la changcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gi personam ki drola penchir sangye drupa shog sangye charang soke chognam la changcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gi personam ki drola penchir sangye drupa shog Sangye charang soke chognam la Jangcho baru dagni kyab suchi Dagi chönyen gi personam ki Drola penchir sangye drupa shog. Okay. Okay, so just summarizing what we've talked about so far. What we talked about. Fazendo sumário, resumo do que se falou ontem até agora. Yeah. Kind of the broad overview of what Buddhism is. Uma visão geral do que é o budismo. So, as we indicated, the word Buddha tells us really everything. Então, como foi dito ontem, a palavra Buda nos diz tudo. And the Tibetan equivalent, Sangye, same. E a palavra tibetana equivalente é Sangye, significa a mesma coisa. As I said, the etymology of it is very, 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 very direct.
A etimologia é muito direta. Sang, or the first syllable, implies the complete eradication from our mind of all ego, all fears, all suffering, all depression, all anxiety, all the things we know so well that are so painful. Então, sang significa a erradicação completa da nossa mente de todas as emoções aflitivas. Todas as emoções aflitivas que nós conhecemos também. We're so familiar with this. A gente é muito familiarizado com ela. And of course, as we said yesterday, according to our neuroscience, according to our own feelings, our self, according to our psychological models, this stuff is completely normal, is a normal part of a normal person. Então, como foi dito ontem também, a nossa visão, de acordo com a psicologia contemporânea, de acordo com a neurociência, é considerar que essas emoções aflitivas são parte de uma pessoa normal. So it's quite shocking to hear what the Buddha is saying. E por isso é muito chocante ouvir o que o Buda diz. And this is why often we think, oh, well, this is just religion. You can say what you like in religion, can't you? You know? And so we put it in the sky. Então, é por isso que a gente considera que o budismo é uma religião, porque você pode dizer o que você quiser e bota a responsabilidade no céu. But this is the mind. Mas, na verdade, é a mente. You know, in our culture, we call it psychology. Na nossa cultura, a gente chama isso de psicologia. Buddha's expertise is the mind. E a especialidade do Buda é a mente. He doesn't talk about soul. Não tem uma questão de alma. And because he's not a creator, this is the major point. Because he's not a creator, he was a regular guy who achieved this result himself. E porque ele não era um criador, ele era um cara normal, que conseguiu obter esse resultado por si mesmo. He's talking from his own direct experience. Confiando na sua própria experiência. He's showing us what he achieved. E mostrou pra gente o que ele conseguiu. I remember one time in New Zealand, years ago, a scientist, in fact, asked the question. Há um tempo atrás, na Nova Zelândia, alguns cientistas fizeram uma pergunta. And it's the only time I've ever had this question. Only time, ever. Foi a única vez que ela ouviu essa pergunta. He said, who revealed the teachings to the Buddha? Eles fizeram a seguinte pergunta: quem revelou os ensinamentos para o Buda? Which is a perfect question if you're talking about a creator. Que é uma pergunta cabível se você está pensando em termos de um criador. In other words, our assumption about religion is that the information is from on high. It's coming from above. Porque a nossa suposição em relação à religião é que a informação vem de cima, vem de algum lugar além. Not coming from an experience Não, of a person. E não da própria experiência de uma pessoa. This is a really profound point. E esse é um ponto profundo. Our assumption of religion is that it is beyond the world, beyond ordinary experience, can't be proved. That's why we call it belief. This is our view of religion, isn't it? Porque a nossa visão de religião é algo que está além do mundo, está para além, transcendente, não pode ser provado, e daí envolve a fé, por isso se chama religião. That's not the Buddha's approach at all. E essa não é a abordagem budista de modo algum. As we can see, it's interesting. It's got all the trappings of what we think of as religion. E como a gente pode ver, ela tem todos os vamos dizer assim, elementos de algo que a gente poderia chamar como religião. It looks like religion, you know. It sounds like religion. Parece it's like packaged like religion, isn't it? You understand? Parece religião, soa como religião, tem um pacote, um embrulho como se fosse religião. And indeed, any Tibetan will tell you, yes, I am religious. E se nós perguntarmos, qualquer tibetano vai dizer, sim, eu sou religioso. But it doesn't mean believing in a creator. Mas isso não quer dizer acreditar no Criador. In fact, what we in our culture, in our materialist culture, call psychology. Isso que nós damos o nome de psicologia na nossa cultura materialista. That's what a Buddhist is, a person who is a psychologist. É o que um budista é, uma pessoa se torna um psicólogo de si mesmo. You become your own therapist. Você se torna o seu próprio terapeuta. This is quite literal words. É bem literal. Yeah. So not only can we rid the mind of all the rubbish. Não é que a gente. Sorry, would you mind repeating? Not only can we rid the mind, not only can we get rid of. Yes, not only. Yes. All the rubbish. Not only that. Uhum. Então não é apenas que a gente se livra a nossa mente de todo aquele lixo. But the second syllable, da, tells us.
o que a segunda sílaba da palavra Buda dá nos diz the rest of the stuff in our mind that we all know so well é que o resto de tudo que está dentro da nossa mente, que a gente conhece tão bem, intelligence, kindness, love, compassion, empathy. inteligência, bondade, compaixão, empatia. For the Buddha, these, he has found, are at the core of our being. Para o Buda, isso é o que existe no centro do nosso ser, no cerne do nosso ser. It's almost like they're the nature of mind. É a natureza da mente. They are what mind is. É o que a mente é. So it can't be removed. Não pode ser retirado. But this syllable implies they can be perfected. Mas essa sílaba, ela sugere que isso pode ser aperfeiçoado. Yeah. So it's really obvious this concept in Buddhism is just not what we think in our culture. So it really does take a time to hear it, and to hear it as something that's doable, that we can actually accomplish. That's the really major point to get. Então, o ponto principal aqui, a Venerável Robina está ressaltando que é algo factível, algo que a gente pode fazer. E isso não é muito fácil de compreender devido ao nosso condicionamento cultural. So if this is the end result of all the work of being a Buddhist, E esse é o produto final de todo o trabalho que é você ser um budista. well, the methodology is obvious, isn't it? A metodologia é bem óbvia. You've got to know your mind. É para você conhecer a sua própria mente. You can do the work, Você precisa fazer ridding it of all the rubbish and growing the goodness. It's a job you've got to do, not a belief. It's a job you do. Então, a gente se livrar do lixo e desenvolver as nossas qualidades positivas é um trabalho que a gente tem que fazer. So when that scientist asked that question, Então, quando os cientistas fizeram aquela pergunta, and he was very shocked with my answer. eles ficaram chocadíssimos com a resposta dela. I said, would you ask Einstein, who revealed the teachings about relativity to him? E ela disse de volta para eles: vocês perguntariam ao Einstein, por exemplo, quem revelou os ensinamentos sobre a relatividade para ele? That was what I was pointing out, that in fact the Buddhist approach is the same as what we would call scientific. Então, o que ela estava querendo apontar para eles é que a abordagem budista é a mesma coisa do que a gente daria o nome de científico. Meaning, it's not just a belief system. Dizendo, isso quer dizer o quê? Que não é só um sistema de crença. You never say, oh, I believe in mathematics. You don't say that. A gente nunca fala, por exemplo, eu acredito em matemática. I believe in botany. Ou eu acredito em botânica. You don't say that. A gente não fala isso. We know that we can know it. A gente sabe que a gente pode conhecer e aprender isso. And that's the point. You can believe in karma for 1,000 years. It's not going to help you much. Você pode ficar acreditando em karma por 1000 anos e só acreditar em karma não vai te ajudar muito. You can believe in impermanence. One of the things that in Buddhist philosophy, Buddha points out how everything is impermanent. We'll talk about this today. You can believe in impermanence. It won't help you until you start to experience it. Mas você pode ficar acreditando em permanência, por exemplo, que é um dos ensinamentos fundamentais do Buda que vão ser tocados hoje nos ensinamentos da Venerável Robina, mas você ficar acreditando em permanência apenas não vai te ajudar. Por 1000 anos você vai ficar acreditando, isso não vai te levar a lugar algum. But nevertheless, belief in all our bodies of knowledge does play a role. So let's understand that carefully. Então também é preciso ressaltar que acreditar em alguma coisa, nos nossos no nosso conteúdo cultural também. When you first learn mathematics, which you have to experience at some point, your first step has to be to listen to what your teacher says and to believe her. Quando você aprende matemática, por exemplo, o primeiro passo que você vai ter que fazer é ouvir o que o seu professor está dizendo e acreditar. But you don't leave it there. Mas você não para aí. You then go home and prove it. Você vai ter que ir para casa e provar. You experience the truth of it. Você tem que experienciar a verdade disso. Sorry, you heard the cough but didn't see me. I turned out the wrong one. Okay. So as we talked yesterday, then we looked a little bit into sort of the nuts and bolts of the Buddhist view of the universe. Então, o que a gente falou ontem, conversou um pouco sobre as engrenagens da visão budista do universo. In other words, his view about view about the law of karma, this natural law that runs the universe. A visão dele sobre a lei do karma, que é uma lei natural que existe no universo. Which is this fundamental point that he has found to be true. Que é um ponto fundamental que ele descobriu ser verdadeiro.
that everything we think and do and say porque tudo que a gente pensa, faz e fala, counts. faz diferença. Everything we think and do and say programs us. Tudo que a gente fala, faz e pensa, Everything, nos programa. everything we think and do and say sows seeds in our mind. Tudo que a gente fala, faz e pensa, planta semente no nosso fluxo mental, That will just naturally ripen in the future as our experiences. que naturalmente vão amadurecer no nosso futuro como nossas experiências. As the Dalai Lama often says, you know, karma's self-creation. Então, como diz o Dalai Lama, o karma é a nossa própria criação. So this law of karma is just this natural law. He didn't make it up. He's not invented it. He's not speculating. He's observed it. Então, a lei do karma é uma lei natural. O Buda não inventou essa lei. Ele observou essa lei. And so this ties in. So this is his view of the universe, how things happen, why happiness and why suffering. Because one simple way of expressing all of this law is in terms of happiness and suffering. Então, uma das maneiras da gente expressar essa lei é em termos de felicidade e sofrimento. Yeah, but and this is also where the whole concept of ethics comes in. E é nesse ponto que o conceito de ética entra em ação. But it's very fundamental to the Buddha. E é muito fundamental para o Buda, Because he has found that every action we do, every action of body, speech, and mind that is so-called negative will ripen as future suffering. Every action of body, speech, and mind that's labeled positive will ripen as happiness. porque ele descobriu que toda ação de corpo, fala e mente que a gente faz, que é virtuosa, vai florescer em virtude. Toda ação de corpo, fala e mente que a gente faz, que é não virtuosa, vai florescer em sofrimento para nós. This is a natural law. Isso é uma lei natural. It's not punishment, not reward. Não se trata nem de punição, nem de recompensa. No concept like that in Buddhism. Não existem esses conceitos no budismo. We do it to ourselves. A gente faz as coisas para si mesmo. So then of course, we go further, and then we have Buddha's view about the mind, really going into depth about the way the mind works. Então, caminhando um pouco mais adiante, a gente entra na mente, na profundeza de entender a nossa própria mente. And this is fundamental and necessary, as we can see, because the end result is getting rid of the rubbish and growing the goodness. So it implies we have to become intimately familiar with the workings of our mind. Então, é muito importante que a gente se torne familiarizado com as engrenagens e a maneira de funcionamento da nossa mente, porque isso é que vai permitir que a gente se livre do lixo e desenvolva as qualidades positivas. So the basic day-to-day practice of a person who's, calls themselves a Buddhist Então, a prática básica de todo dia de uma pessoa que se diz budista ou se considera budista would be to become familiar with these teachings, this philosophy, learning. Seria se tornar familiarizado com esses ensinamentos, aprender isso. So how can you grow a garden if you don't learn botany? Por exemplo, como que você pode criar um jardim, fazer as plantas crescerem se você não sabe nada de botânica? So how can you grow yourself into the person you want to become without learning, according to the Buddhist view, if you don't learn the laws of karma? E similarmente, como você vai se tornar a pessoa que você quer se tornar de acordo com a visão budista se você não entender, não aprender sobre a lei do karma? So the first level of practice, we're not discussing the compassion wing yet. Remember, a bird needs 2 wings, wisdom and compassion. Como ela disse ontem, um pássaro tem 2 asas, sabedoria e compaixão. Aqui a gente nem entrou na área da compaixão ainda. This is the work we have to do on ourselves before we help others. Então, esse que ela está mencionando agora é o trabalho que a gente tem que fazer com nós mesmos antes da gente poder se tornar de benefício para os outros. So a day-to-day practice of a person who calls himself a Buddhist, from the wisdom wing point of view, Então, do ponto de vista dessa asa da sabedoria, a prática diária de uma pessoa que se considera budista which is primarily for your own benefit, é primeiramente para o seu próprio benefício. you abide by the laws of karma, Você respeita as leis do karma, which means very minimum, que é algo mínimo. you try not to harm others. No mínimo, digo eu, você tenta não prejudicar os outros. And why would I do that? E por que a gente vai fazer isso? Because everything I think and do and say sows seeds in my mind that will ripen in the future as my experiences. Porque tudo que eu penso, falo e faço vai plantar sementes no meu fluxo mental que vão amadurecer no meu futuro como experiência. So clearly I don't want to suffer. E eu claramente não quero sofrer. I know that now. E eu sei isso agora.
I know right now I don't like being lied, stolen from, killed, raped, tortured, etc., etc. I don't want that. I know I don't Agora want. mesmo, eu tenho certeza que eu não quero ser roubada, estuprada, violada, mentida, que mintam para mim. Eu tenho certeza disso agora. I will stop creating the causes for that. Então, eu vou parar de criar as causas para isso acontecer. So I will stop killing, lying, stealing, harming sentient beings. Vou parar de matar, de roubar, de mentir, de prejudicar outros seres. Also, my daily practice will consist of the next level of practice is as Lama Zopa. Okay, start again. As Lama Zopa says, Como diz o Lama Zopa, the most urgent level of practice. The most urgent level of practice. o nível mais urgente de prática, First thing, primeiro de tudo, starting now, começando agora, leave sentient beings alone. Don't harm them. deixa os seres sencientes em paz, não prejudique os seres sencientes. Practice good ethics. Isso é praticar uma boa The ética. reason is because you don't want future suffering. E a razão para isso é porque você não quer sofrer no futuro. And then the next level of practice, No próximo nível de prática, given as we've already discussed yesterday, como a gente discutiu ontem, Buddha's view of the concept of mind that is beginning, that it goes back and back and back and will go forward, forward, forward. com aquela visão do budismo de que a mente é algo que vai até atrás e vai lá para frente, um contínuo, That it's not physical, not the handiwork of a creator or mommy or daddy. e a mente também não é física, não é uma criação do seu pai e da sua mãe e nem é criada por um Deus. But it's mine. É a mente, é And minha. what's in it, I put there. Lá dentro dela tem o que eu colocar ali. And what I put there now will be mine in the future. E o que eu colocar ali agora vai ser meu no futuro. So obviously, not only do I want to stop creating the causes of future suffering, Então, obviamente, eu não só quero parar de criar as causas do sofrimento futuro, given that my mind goes back and back and back, já que a minha mente vai lá para trás, muito tempo para and trás, given that all the countless actions I've done in the past don't go astray, e considerando que todas as ações incontáveis que eu cometi no passado não se perdem, stay in my mind, elas ficam na minha mente. and because I don't want them to ripen, E como eu não quero que elas amadureçam, my next level of practice, we call it purification, o meu próximo nível de prática se chama purificação, to prevent those seeds from ripening as my suffering. que significa o quê? Que essas sementes, a gente quer prevenir, a gente quer impedir que essas sementes se tornem fruto. Yeah, the whole process is really the whole process is actually very simple, but because we're so caught up in punishment and reward, we can't hear it properly. Então, esse processo, na verdade, é muito simples, mas como a gente está sempre pensando em termos de premiação e castigo, a gente fica com dificuldade de entender. We understand it perfectly when it comes to the body. Mas, quando diz respeito ao nosso corpo, por exemplo, a gente consegue entender perfeitamente. Stop eating the food that will ripen stop eating the food that will cause you future suffering. Para de comer a fruta que vai te causar sofrimento futuro. And then next step, E no próximo passo, all kinds of, do all kinds of cleanses and fasts or diets to clean out the rubbish you've done in the past. We understand this when it comes to the body, and people praise us as being so intelligent. But as soon as it comes to spiritual teachings and we hear about karma, I mean, we just hear it in such a different way. So fascinating. então é fascinante, diz a Venerável Robina, como que a gente consegue compreender isso no nível físico, no nível do corpo. Por exemplo, quando a gente faz dieta, quando a gente deixa de ficar jejum, fica jejuando, deixando de ingerir certas substâncias ou alimentos para purificar o nosso corpo, para emagrecer, para desintoxicar. Isso a gente compreende no nível do nosso corpo. Mas tão logo a gente transporte isso para o nível espiritual, as pessoas têm dificuldade de entender. Intoxica? What? Intoxicating. I didn't say that. Yeah. What did I say? Detox. You said we go. Oh, detox. Yeah, that's the one. Yeah, I say that's right. That's Good. right. Okay. Well, now, okay. So we can now go to high school and we can add an extra component to our practice. Então, aí a gente vai para o colegial e a gente acrescenta mais um componente à nossa prática. We can start to become our own therapist, get to the root of the problem, get to the root of the job, the main job, start to work on the mind.
Então, aí a gente vai se tornar o nosso próprio terapeuta, a gente vai aprender isso, a gente vai para a raiz do problema, a gente vai começar a trabalhar com a nossa mente. So let's now go into more detail in this today. Let's go. Pardon Into me? more detail. More detail. More detail. More Aí detail. vamos entrar em mais detalhes sobre isso hoje. Okay. So we've got our mental consciousness. Então, a gente tem a nossa consciência mental. That's where the workshop is, as Lama Zopa says. Esse é o título do workshop, eu acho. As Lama Zopa says. Como diz o Lama Zopa. Yeah, that's right. So it's where all the thoughts and feelings and emotions and unconscious and subconscious and instinct, intuition, the whole lot. Então, nessa consciência mental, a gente tem o consciente, subconsciente, sensações, impressões, pensamentos, emoções, tudo, a coisa toda. Because whatever we do with our body and speech, it's really evident. Mas acontece que tudo que a gente faz com o nosso corpo e fala é evidente. It's driven by what's in our mind. É gerado, provocado pelo que está dentro da nossa mente. The mind is the boss. Então, a mente é o chefe. We have to learn to make it the proper boss. Então, a gente tem que aprender a tornar esse patrão ou chefe alguém correto, alguém direito. Yeah. So as we discussed yesterday, Como a gente falou ontem, you know, the Buddha would divide all the contents of our mind into 3 categories. o Buda dividiria todo o conteúdo da nossa mente em 3 categorias. As we discussed already, the so-called negative and positive. A gente já mencionou negativo e positivo. All these neurotic, unhappy, I-based, fear-based states of mind. Todos aqueles estados mentais neuróticos, infelizes, baseados no eu, baseados no medo. Because that's the crucial point about all the unhappy ones. Então, porque existe um ponto crucial a respeito desses estados mentais aflitivos. It sounds rather cruel putting it this way. E pode parecer um pouco cruel falar dessa maneira. Because we do know that they're very painful and suffering. Porque, obviamente, nós sabemos que eles são muito duros e difíceis. Anxiety, Ansiedade, low self-esteem, a baixa autoestima, depression, depressão, anger, raiva, jealousy, inveja ou ciúme, attachment. apego. We know they're painful. A gente sabe que eles são Then to dolorosos. hear the Buddha say that they're all completely self-centered and I-based, and that's why we suffer, it sounds kind of cruel. You understand? Às vezes soa um pouco cruel a gente ouvir o budismo dizer que eles são centrados no eu e são egoístas, por exemplo, esse sentimento. Because when we're caught up in those states of mind, Porque nós estamos emaranhados nesses estados mentais. this is when we feel like a complete victim, E é nesse ponto que a gente se sente uma vítima total, hopeless, sem esperança. and it's all done to me. E com essa visão de que tudo está acontecendo é algo que estão fazendo para mim. It's all the things and people and events out there that cause it. Então são as coisas, as pessoas, os acontecimentos lá fora que estão provocando isso em mim. And then the Buddha says, well, we're suffering because we're self-centered. It sounds kind of awful. We don't feel it like that. Então, quando o Buda menciona que nós sofremos porque nós somos autocentrados, a gente acha isso um pouco desconfortável de ouvir, porque a gente não se considera autocentrado. And because we're so believing in the kind of blame idea, then we think, oh, you mean I'm the blame? Então, como a gente está condicionado a acreditar naquela ideia de culpa, de responsabilidade, de botar a culpa em alguém, a gente fala, então agora a culpa é minha. So this is why it's so important to hear this in a way of being kind to ourselves. Então, é muito importante a gente ouvir isso com uma percepção gentil com nós mesmos. Fundamental point the Buddha is making. Porque é um ponto fundamental que o Buda está fazendo. These states of mind are the source of our suffering. Esses estados mentais aflitivos são a fonte do nosso sofrimento. So instead of feeling guilty or being I'm the fault, you don't think that's not the appropriate way to feel. It's hard to change it, but that's not appropriate to feel that. We should be having compassion for ourselves. Então, pode ser difícil mudá-los, mas a gente precisa gerar compaixão por nós mesmos, porque não é uma questão da gente ficar trabalhando com a ideia de culpa. So what is it about these states of mind that make us suffer? This is what's so curious. What is it about these states of mind? Então, o que tem nesses estados mentais que nos faz sofrer tanto? Isso é uma coisa curiosa. Then we've got the second category of states of mind. Então, agora vamos para a segunda categoria de estados mentais. The positive ones. Os positivos. Useful,
pacíficos, productive, produtivos, beneficial, benéficos, the source of our happiness que são fonte da nossa alegria that we can develop to perfection. e que nós podemos sim desenvolver até a perfeição. And these necessarily are not I-based. E esses sentimentos, esses estados mentais, eles não necessariamente são baseados no eu. We know this. E a gente sabe isso, They're connected to others. porque esses estados mentais estão Our conectados mind is com more as spacious. pessoas. Our mind, when we're caught up in those qualities, our mind is more spacious. Quando a gente está envolvido com essas qualidades, a nossa mente ela é mais espaçosa. There's a feeling of well-being, Existe uma sensação de bem-estar, contentment. de contentamento. We know this. E a gente conhece isso. But the trouble is we don't feel we have any control over all these thoughts. E o problema é que a gente sente que a gente não tem controle nenhum sobre esses estados. We just feel this is the way I'm made. A gente pensa que isso é como a gente foi feito. You know, and sort of we don't really feel we don't think much. We don't have really sophisticated techniques, I think, in our psychological, in our culture, to actually fundamentally reconfigure these states of mind. Então, a Venerável Robina está dizendo que, do ponto de vista dela, a gente não tem um instrumental sofisticado suficiente na nossa cultura ocidental, na nossa psicologia contemporânea, para reconfigurar esses estados mentais. This is Buddha's approach. Essa é a abordagem do Buda. So his view of mind gets very precise, very intimate, very precise. É uma visão muito precisa e muito íntima da mente. So the way he describes the first lot, the neurotic ones. Então, primeiro vamos descrever os neuróticos, os sentimentos neuróticos. And I talked about it broadly yesterday. Ontem ela falou largamente sobre eles. That all, you know, okay, when we think of anger, depression, anxiety, jealousy, what we think of as emotions, feelings, very powerful emotions, don't we? Então, quando a gente pensa sobre raiva, depressão, inveja, a gente pensa em sentimentos, neurose, a gente pensa em sentimentos, né? A gente pensa nisso tudo em termos de sentimentos, certo? But like I was saying yesterday, Mas, como ela estava dizendo ontem, this is just the tip of the iceberg. isso é só a ponta do iceberg. This is when the body is involved. Isso acontece quando o corpo está envolvido. And because of that, we're not familiar, we're not aware of what's going on much deeper in our mind that is informing those emotions. E por causa disso, a gente não consegue ir mais fundo e reconhecer o que está informando, o que está influenciando essa manifestação. You know, we discussed this yesterday. What does anger think? What is attachment thinking? What are their assumptions? Because this is the point the Buddha is making, they're all conceptual thoughts. Então, um ponto que o budismo faz é isso. O que a raiva está pensando? O que o apego está pensando? Tudo isso são pensamentos conceituais. We will never see that until we start getting some single point of concentration and develop the capacity to step out of our head and to start to be conscious of what's happening before it gets to the mouth. Então, a gente nunca vai ver isso se a gente não souber aplicar a concentração unifocada, se a gente não desenvolver a capacidade de enxergar isso de fora, a gente estiver um pouco fora da nossa mente para poder enxergar antes que isso se manifeste em palavra, por exemplo. Now, the positive states of mind, they're also got emotional components, that's for sure. Então, mas assim também, os estados mentais positivos, eles também... what about them? Emotional component. Yes, what about powerful emotional component. Yes, eles também têm componentes emocionais, os estados mentais positivos. You have strong compassion for someone suffering. Por exemplo, quando a gente sente uma compaixão muito grande por alguém que está sofrendo. Compassion is seeing another person suffering. Compaixão é a gente ver uma pessoa sofrendo and wishing they didn't have it. E aspirar que ela não esteja sofrendo. And it can be very emotional. E isso pode envolver muito a nossa emoção. But it also is rooted in being a conceptual thought. Mas que também está enraizado em ser um pensamento conceitual. So where does the emotional component come from? E esse componente emocional, de onde ele vem? Well, I think it's fairly easy to understand, actually.
É fácil de entender. It's habit. É o hábito. You know, some people I know don't have much anger. They don't explode, you know. Então, a Venerável Robina está dizendo que ela conhece pessoas que não têm muita raiva, que nunca explodem. And I hear them say, you know, I saw one day I got angry and I decided I wasn't going to get angry ever again. Então, ela disse que eles disseram para ela que viram uma pessoa ficar zangada demais e que decidiram que nunca mais iam ficar zangadas desse jeito. Meaning not express it with their mouth. Significando isso, não expressar raiva com a boca. And they kept to their promise. E elas mantiveram essa promessa. Now that means they've got the conceptual story called aversion. How dare you do that to me? But it's not very strong. Isso quer dizer que elas têm essa história conceitual da aversão, por exemplo, como que você ousa fazer isso comigo? Mas essa historinha não é tão forte nelas. But someone like me, who got born with a very strong habit to be angry, my mother did not have to teach me, I promise. Então, a Robina está dizendo que alguém como ela nasceu com um hábito muito forte de ficar zangado rápido e que a mãe dela não precisou ensinar isso a ela. When I heard someone say that, I thought they're mad. How can you say that? Because for me, anger was a really strong habit. Então, como a raiva era um hábito muito forte para ela, a primeira vez que ela ouviu isso, ela falou assim, está louco? Porque isso era muito forte nela. And it's taken me all my life to practice changing it. E levou a vida inteira dela praticar para mudar isso. So in general, we know when you begin thinking something, you learn some new thoughts like mathematics. You learn 1 + 1 is 2 when you're a little girl. Então, quando a gente é uma criança pequena, por exemplo, a gente começa a aprender alguma coisa, por exemplo, a gente aprende matemática, a gente aprende que 1 + 1 é igual a 2. It's not natural. It's not automatic, is it? You have to learn it and remember it and squeeze your brain to remember it. Isso não é uma coisa automática, a gente tem que aprender, a gente tem que se habituar e a gente tem que fazer um esforço com a nossa mente para poder entender isso. And then you familiarize yourself with it to the point where it then becomes natural. Então a gente acaba se familiarizando com isso de um modo tal que isso se torna natural. When you first learn to drive a car, Mesma coisa quando a gente vai aprender a dirigir. so many things to remember. Tantas coisas que a gente pode lembrar. But eventually, before you know it, you're driving automatically, aren't you? Mas quando você percebe, você está dirigindo automaticamente. Well, so all these states of mind are all conceptual thoughts. Todos esses estados mentais, eles são pensamentos conceituais. But the ones we're talking about are extra strong because they're all related to I. Mas esses dos quais a gente veio falando, eles são super fortes, porque eles são todos relacionados ao eu. And of course, I is the central player in our life, isn't it? E é claro que o eu é o elemento central na nossa vida. We see the whole world in terms of how it affects the I. A gente vê o mundo inteiro em termos de como isso afeta o eu. So obviously, if I was as a little girl, I can express anger perfectly, I must have practiced those thoughts to intensely practiced them. So then they were just natural. So I would explode with anger because I'd practiced it. In the same way that you can drive a car because you've practiced first the thoughts and then the actions. Então, o que acontece é que primeiro tem os pensamentos e depois as ações. Quando ela era uma criança pequena, ela deve ter praticado muito a raiva para poder depois, quando ela era mais velha, explodir a qualquer provocação. Então, it's obvious the thing you really know how to do. The thing that you practice doing is the thing that you learn to do well. It's kind of obvious. Então, é meio óbvio, né? Aquela coisa que a gente pratica é a coisa que a gente aprende a fazer bem. So the Buddha is saying because of countless lifetimes, we've been practicing attachment, practicing anger, practicing jealousy, and gladly practicing some love and compassion and kindness. Here we are, the result of all that practice. Então, o que o Buda diz? Que ao longo das nossas incontáveis vidas, a gente vem praticando o apego, praticando a raiva, praticando todas essas emoções não virtuosas, mas também, por sorte, a gente também vem praticando compaixão, paciência, e isso nos gera que nós sejamos hoje essa pessoa que aqui está. So what if we choose to use Buddhism in our lives? Então, se a gente escolher utilizar o budismo nas nossas vidas, We need to learn this analysis of the Buddha's view of the mind.
A gente precisa conhecer essa análise da visão do Buda sobre a mente. You know, you can use Freud or Jung, it's your choice. Pardon me? You can use Jung or Freud, whoever you wish, it's your decision. Okay. Here we're talking Buddha's view. Yes, thank you. Você pode usar o Jung ou o Freud ou o que você achar melhor, mas aqui a gente está falando de psicologia budista. And this, so if all our emotions, which are the tip of the iceberg, which we express every day, Então, se as nossas emoções são só a ponta do iceberg do que a gente está experienciando todos os dias, are rooted in deeply held, very practiced conceptual thoughts, então, na verdade, elas são a manifestação de pensamentos conceituais enraizados muito profundamente, que a gente pratica sempre. we need to learn the techniques to help us listen to these thoughts at a deeper level so that we can begin to unpack them, unravel them, deconstruct them, change them. Então, o que a gente precisa fazer se a gente quer mudar isso? A gente precisa aprender as técnicas que vão nos levar a desarmarem, a desembrulharem, a analisarem de forma que a gente vai discriminar o que são esses pensamentos conceituais. So, you know, to develop the habit to listen to your thoughts, you don't have to sit down and do calm abiding meditation. You can do that if you've got a sharp mind. You can do that, no question. Então, se você quer realmente conhecer seus pensamentos, você não vai sentar para fazer a meditação do permanecer, do calmo permanecer. Você tem uma mente, você pode usar a sua mente para fazer isso. But we can only go so far without cultivating concentration. Mas a gente também, com uma mente, só consegue chegar até certo ponto cultivando a concentração. So that means we have to listen. So you know, that means we have to, the main thing we have to first see is the distinction between the so-called positive qualities and the so-called negative ones. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver a distinção entre essas tais chamadas emoções positivas e emoções negativas, ou qualidades positivas. The feeling of compassion is rooted in being a conceptual thought. Então, mesmo o sentimento da compaixão, ele está enraizado num pensamento conceitual. And the feeling of anger is also rooted in being a conceptual thought. E da mesma forma, o sentimento de raiva também está enraizado num pensamento conceitual. The difference is that that anger, the conceptual thought that informs anger is literally incorrect. It's a misconception. It's a distortion. It's an exaggeration. It's not realistic. A diferença é que o pensamento conceitual que informa, que alimenta a raiva, ele é uma distorção perceptual. Ele é incorreto. Ele é uma visão errônea. Ele não é preciso. And the conceptual thought that informs the feeling of compassion is in fact a valid concept. It is rooted in reality. E o conceito, o pensamento conceitual que informa a qualidade positiva, né, a virtude, ele é factual, ele está enraizado na verdade. So what we're discussing here so far, karma and the mind. Então, até agora, o que a gente discutiu aqui foram o quê? O karma e a mente. And the mind. This is leading us to the more advanced views in Buddhism, which is the final point that he's making about the way that things exist in their bones, the way that things actually exist. And that's all the teachings, the wisdom teachings, all about emptiness and dependent arising. Então, a gente está se encaminhando aqui, esses ensinamentos, eles estão apontando para a originação dependente e para a vacuidade, que são os ensinamentos à frente, né? Eles estão sendo... According to that whole approach, which is everything is leading to this, what we've discussed so far is leading to this. Então, de acordo com essa abordagem, tudo que a gente veio discutindo até aqui está levando a esses outros ensinamentos. Yeah. So here, in this way, Buddha talks about ultimate reality and conventional reality. Então, é assim que o Buda fala sobre a realidade última e a realidade relativa. And so let's look at conventional, because we can hear that more easily. Então ela prefere que a gente use o termo convencional para relativo. Conventionally, everything exists. The most broad way of saying it is everything exists interdependently. Então, a maneira mais ampla de dizer isso
é que tudo existe de uma forma interdependente. And just speaking very simply, Isso é muito simplificar a coisa, we can see this. mas a gente consegue ver isso. If they look at between two people, É só a gente, por exemplo, observar as interações entre duas pessoas. let's say, let's anybody here. I've got names on the front here. Here's where are we? Let's say I can't see that name. N-E-Y-L. How do I say your name? Neil. Neil? Okay. There's this Neil and I, we're friends. Let's say we're just regular friends. Então, o Neil são amigos, e a Venerável Robina são muito amigos. And we're chatting away to each other. E aí eles estão conversando um com o outro. And you can see by our body language that we're friendly. E pela linguagem corporal deles, eles são amigáveis. Sort of slightly leaning towards each other. Eles se curvam assim, se direcionam um para o outro. Laugh at each other's jokes. Riem das piadas um do outro. We have compassion for each other's pains. Sentem compaixão pela dor um do outro. So what's going on here? E o que é isso? Well, we could say that love and compassion, just these two even, love and compassion are prevailing. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, o amor e a compaixão são mais presentes. Love and compassion are under the positive heading. E que são duas qualidades positivas. The definition of love, a definição de amor, thought, pensamento, that may you be happy, to delight in his happiness. É você se alegrar com a felicidade do outro. A wish that he be happy. Desejo, uma aspiração de que o outro seja feliz. When I see that he's happy, I'm happy for him. Quando essa pessoa está feliz, eu fico feliz por ela. That's love in Buddhism. That's the definition of love. Essa é a definição de amor. It's obviously connected to another, isn't it? E, obviamente, isso precisa de alguém para acontecer, certo? There's a sense of connectedness between us when I feel that. Precisa dessa sensação de conexão entre duas pessoas para poder existir. There's a feeling of kind of we. É como se houvesse um eu, nós. We get this. A gente entende isso. Things are working nicely and interdependently. They're working harmoniously. As coisas estão funcionando bem de forma interdependente, de forma harmoniosa. Then compassion, that's a thought that when I see his suffering, I wish him not to have it. E a compaixão, por sua vez, ela é um pensamento de que quando eu vejo essa pessoa sofrendo, eu não quero que ela sofra. They're the conceptual thoughts that inform those emotions. E são esses pensamentos que informam essas emoções. We're connected to each other. Nós estamos conectados. There's a feeling of interdependence. E temos uma sensação, um sentimento de interdependência. Now, let's say we start to argue. Aí vamos dizer que eles comecem a discutir. Suddenly, everything changes. De repente, tudo mudou. That sense of connectedness Essa sensação de conexão, stopped completely. ela para completamente. Suddenly, a vivid feeling of I rises in my mind. E subitamente, uma emoção de eu, ela assoma na minha mente. Suddenly, a feeling of I looms large. What happens with the Feels feeling? very big. Ok. Então, The feeling of I feels very big. então, esse sentimento de eu, ele fica imenso, ele fica enorme. And the feeling of Neil over there, very separate from me. E o Neil lá do outro lado, ele fica muito separado de mim. And suddenly the we is cut in half, isn't E it? esse nós, ele é partido ao meio. And his feeling of I is now very big. E também o sentimento dele de eu fica muito grande. And in both cases, it's a very unhappy feeling, isn't it? E em ambos os casos é um sentimento infeliz, não é? I did not do that, I will say. Ela vai dizer, eu não fiz isso. You did, he will say. E ele vai dizer, fez sim. Everything's now clashing. Então é como se fosse um confronto. No harmony. Não existe harmonia. No interdependence. Acabou a interdependência. Everything's disconnected. Tudo está desconectado. We know this experience. A gente conhece essa experiência. So the way to understand it here in terms of how reality exists, the way the universe exists is what Buddha is saying.
Então, mas o importante aqui é a gente entender isso do jeito que a nossa realidade é, do jeito que o universo é. When our mind is when our mind is in sync with reality, meaning interdependence, then happiness is there, virtue is there, kindness is there, and everything works beautifully. Do mesmo modo, quando a nossa mente ela está sincronizada com a natureza, como as coisas são, a gente sente naturalmente alegria, bem-estar, se sente pacífico, satisfeito. And my sense of I is kind of quiet. E esse sentimento de eu, grandão, ele meio que se acalma. It's reaching out and become connected with him. Porque ele está se expandindo e se tornando conectado com o outro. We know this. A gente conhece isso. We don't talk about it like this. A gente não costuma falar sobre isso dessa forma. So the delusions, the neurotic ones, então, as delusões, os sentimentos neuróticos, they're over-exaggerated, they're distorted, they're not in touch with reality. Eles super exageram, eles aumentam, amplificam, eles perdem a conexão com a realidade. That anger I'm feeling, essa raiva que eu sinto, an over-exaggeration of the bad things that Neil just did. ela super exagera as coisas ruins que o Neil fez. It's a vivid feeling of this real, concrete, solid, inherent me. E aí ela gera essa sensação de eu sólido, concreto, realmente existente. That me, that Buddha says, does not exist. It's an exaggeration. It's a distortion. E o que o Buda diz? Que esse eu não existe. Isso é um exagero e uma distorção. That's the root misconception. Essa é a concepção errônea raiz. There's this real, solid, separate, permanent, concrete me. Esse eu concreto, permanente, sólido, separado. No such thing, Buddha says. Não existe isso, diz o Buda. And then because of that root delusion, e por causa dessa delusão raiz, the main next delusion that rises is attachment. A próxima delusão que se manifesta é o apego. This deep emotional hunger to get what that fantasy me wants. É essa fome profunda de querer o que esse eu fantasioso deseja. And then because he said the wrong words to me, e então porque alguém me disse palavras erradas, I has been insulted. Eu me sinto insultado. So anger arises. E aí a raiva vem. How dare you do that to me? Como você ousa fazer isso para mim, comigo? So quite literally what Buddha is saying. Então, literalmente o que o Buda está dizendo? Ego grasping, the root delusion. É que esse apego ao ego é que é a delusão raiz. That believes in this concrete me. Essa crença nesse eu concreto. That believes in a concrete, separate, independent me. Que acredita nesse eu concreto, separado, independente. It's an absurd idea. It's a misconception. Isso é uma visão errônea. There can't be such a me. Não existe esse eu. There is a me, but not like that. Existe um eu, mas não desse jeito. So then attachment is its response. Então, o apego é a resposta a isso. Junkie in me. The junkie in me. O viciado em mim. That isn't getting what it wants. O viciado em mim não está conseguindo o And que ele quer. anger, how dare you do that to me? Então é essa raiva. Como você ousa fazer isso comigo? These are conceptions, they're conceptual thoughts. Esses são pensamentos conceituais. They're distorted. Totalmente distorcidos. Exaggerated. Exagerados. Delusional. Delusórios. Not valid thoughts. Não são válidos, não são pensamentos. Because the thing that those thoughts believe in, porque as coisas em que os nossos pensamentos acreditam, this independent me, nesse eu independente, doesn't exist. Não existe. And the ugly Neil who's harming the poor me, which is the object of anger, então esse feioso desse Neil que está me prejudicando e que é objeto da minha raiva, doesn't exist. Ele não existe tampouco. This is the way Buddha talks. Isso é o que o Buda ensinou. But of course, because they're totally habitual, mas como a gente está completamente they're habituado, completely programmed in them. A gente já está programado.
This is beyond, it's an incredibly difficult job to get down to this, but this is what being a Buddhist is. É um trabalhão difícil, é duro, um trabalho duro a gente chegar nisso, mas é isso que um budista faz. So when we really start to practice, once we've begun in junior school to harness our crazy body and speech, Então, quando a gente entra lá no pré-primário para conseguir controlar um pouco o nosso corpo, fala e mente, by living in vows and doing purification practices, which we'll talk about, que a gente já falou ontem, isso que é sobre a gente respeitar os nossos votos, and then getting to the next level and beginning to unpack and unravel our minds, e aí a gente chega no nosso próximo nível, onde a gente vai começar a desarmar nossas próprias mentes. able to get to see that all those emotions are informed by these conceptual stories deep in my mind. De modo que a gente possa enxergar que todas essas emoções, elas são informadas ou geradas por esses pensamentos conceituais que estão enraizados na minha mente. Then I can use my virtuous states of mind, my virtuous concepts, my valid concepts, Então eu posso pegar os meus conceitos válidos, as minhas virtudes, as minhas qualidades positivas to argue with them, e levar elas para conversar com essas to argue, literally like you have a conversation in your own head. We do this all day anyway, we have conversations, but this is a really valid, powerful conversation to have. Então, uma conversa bem poderosa mesmo. Como a gente faz todo dia na nossa cabeça, a gente tem um monte de conversa consigo mesmo. Então, levar essas verdades. But it's so hard to get to this level Mas é difícil chegar nesse nível. because these habits are automatic. They're so deeply ingrained, these habits. Esses hábitos, eles são automáticos, eles são muito fundos na gente. The instinct of I, Esse instinto do eu, which gives rise to this intense attachment to get what the I wants. que dá nascimento a esse apego muito intenso que quer conseguir o que eu quero. This is happening every second of the day. Isso está acontecendo toda hora, todo segundo do nosso dia. Look at our lives. É só olhar para a nossa vida. Every second of the day, there's an assumption that I must get what I want. A cada segundo do nosso dia existe uma suposição de que eu preciso conseguir o que eu quero. And we know that many times a day, 1,000 times a day, we won't get what we want. E a gente sabe 1 milhão de vezes por dia que a gente muitas vezes não vai conseguir o que a gente quer. And that second is the arising of aversion, E nesse segundo é que assoma a aversão, which is at the volatile level, it's anger. que num nível volátil é a raiva, But at the milder level, mas no nível médio, we all have this. nós todos sentimos isso, We never pay attention, mas a gente nunca presta atenção, like we said yesterday. como foi dito ontem. Annoyed. A gente fica aborrecido, Irritated. a gente fica Upset. Chateado, Frustrated. frustrado Or anxious. ou ansioso, Stress. estressado. All of these, we know these words so well. A gente conhece todas essas palavras tão bem. We have no idea why we experience them. E a gente, no entanto, não tem ideia do que a gente está experimentando. Because the test is not getting what it wants every second. E tudo isso porque a gente não está conseguindo aquilo que a gente quer. And we're craving to get what we want every second. E a gente fica o tempo todo com esse desejo de conseguir o que a gente quer. Because this is so subtle, so deeply inside us, so automatic, we don't notice. Mas é tão sutil, tão automático, está tão fundo na gente que a gente nem sequer percebe. So if you're kind of a more volatile person, Então, se você é uma pessoa mais volátil, you're angry and explode and shout and yell all the time, você é do tipo que fica zangado, explode, grita o tempo todo. if you're a more quiet person, Se você é uma pessoa mais calma, that builds up into depression eventually. isso pode até levar à depressão. This is the Buddhist understanding of these states of mind, okay? Então, essa é a compreensão budista dos estados mentais. I think we can have a 5-minute break. Acho que vamos ter um intervalo de 5 Take a minutos. breath and think about it, and then we can carry on after that. Yeah? Então, por favor, Go on. peguem um fôlego, 5 minutos e pensem um pouquinho sobre isso. So what are we going to do about questions, Nandra? What did we say? Nandro, We said we are going to leave it for the end of the afternoon. We are taking them now. Yeah, okay. That's Now we only have 3 questions. No. Listen, Nandra mustn't have conveyed to you my thoughts. Yeah. a It's Nandro, a really important point I want to say. ela quer dizer uma coisa importante. Don't write your questions now.
Não escrevam suas respostas, perguntas. Because everything I tell you in these teachings will be the answer. Porque tudo que ela disser nesses ensinamentos vão ser... Do not write the question. Do not write them to the chat. Write them down yourself, okay? For yourself. Não escrevam para o chat. And Escrevam para si mesmos. and then keep listening to the teachings. E continuem ouvindo os ensinamentos. And if by the last hour you have not heard the answer, E se na última hora do ensinamento você não tiver ouvido a resposta, then put your question in the chat. aí bota no chat. I mean, I want to have conversations with you, but the trouble is not, you know, it's 367 people, and I wish we'd spend 5 hours, we could do it. And if you wanted to, I could, I'm happy, but I really know that if you listen carefully, you will get the answers. Então, a Venerável Robina está dizendo que ela adoraria falar com cada um de nós, ela realmente gosta disso, porém, com 367 pessoas, isso não é possível, a não ser que ela ficasse aqui 5 horas falando com a gente, e que ela faria 5 horas, mas não é o caso agora. Então, que se a gente ficar tranquilo, anotar as perguntas para nós mesmos e ouvir até o final do ensinamento, a gente vai ter resposta para essas perguntas. Caso não tenha, don't send them to the chat yet. não mandem ainda para o chat, ok? Write them down for yourself. Escrevam para si mesmos. And then listen. E aí escutem. Thank you so much, Venerable. We'll do it. Thank See you you. in 5 minutes. Have a Thank nice you. one. See you in 5 minutes. Yes. Então, a nossa sala fica aberta e não precisa sair e voltar. Vocês podem tomar uns minutinhos e agradecemos a todos que estão aqui. Até daqui a pouquinho. So we are having 5 minutes break, and you come soon. And thank you very much for all who are us. Thank you.
talk now about single-pointed concentration and describe it, what you're trying to do. Because like I said yesterday, there are many misconceptions about what it is. Então, a Venerável Robina agora vai falar sobre concentração unifocada e vai explicar do que se trata, porque existem muitas concepções equivocadas a respeito disso. So we need to talk about it first, so we're really clear what it is we're trying to do. Então, vamos falar primeiro sobre isso para poder clarificar o que a gente está tentando fazer. Like I said, the name of this, actually in Buddhism, like I said, there's two main types of meditation, two main modes of meditating. Então, no budismo existem dois tipos ou dois modos principais de meditação. So the Sanskrit terms, if anybody's familiar, the Sanskrit words for the first one is the word is shamatha. Então, para quem está familiarizado com sânscrito, a primeira é a palavra shamatha. So the translation, of course, is a bit strange. We don't talk like this, but certainly in English, it's calm, abiding. A tradução, pelo menos em inglês, é um pouco estranha, que quer dizer o calmo permanecer. Same words in Portuguese, calm, abiding, same? Yes, yes. Okay. So what it is, this calm abiding, it sounds strange, is very sharp, subtle concentration. Então, o que é esse calmo permanecer? É uma concentração muito constante e aguda. In the literature, it's described in terms of 9 stages of cultivation. E na literatura budista ela é descrita em 9 estados de cultivo. And as of course, it's a technique coming well before the Buddha. These amazing Indians before him created. Então, essa é uma técnica que vem desde antes do Buda, daqueles incríveis indianos. É uma técnica muito antiga. And it's so, as I mentioned yesterday, the degree of subtlety and focus that you accomplish is not existing in any of our psychology. It just sounds like fantasy. E como ela mencionou ontem, o nível de sutileza e de profundidade que isso alcança, não existe nada equivalente nem nos mais loucos sonhos da nossa psicologia. Because when you've accomplished that 9th stage, you've accessed a much subtler level of your own capacity for cognition. É porque são 9 estágios que isso envolve, e quando você alcança o 9º estágio, você tem uma apreensão, você alcança um nível muito depurado da sua cognição. If you saw a person in that state of subtle focus, they would look like they were dead. Se você visse uma pessoa com esse foco sutil do 9º estágio, para você ela ia parecer morta. All levels of conceptuality completely ceased. Porque nesse estágio todos os níveis de conceituais eles cessam. And obviously, the sensory consciousness has also ceased. E também a consciência, os sentidos da consciência, eles também cessam. So when we hear that, then we just think, oh, that's religion. We can't think of it as proper psychology because it doesn't make sense, right? Então, quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente logo pensa, isso é uma religião, isso não pode ser uma coisa de psicologia. No, this is the mind. This is the Buddhist approach to what the mind is. And countless numbers of people over the centuries have accomplished this. And there are people looking like you and me right now accomplishing it. Então, isso não é nenhum misticismo, isso é alguma coisa que a psicologia budista, é com que lida o budismo, e muitas, inúmeras pessoas conseguiram atingir esses estágios, pessoas assim como eu e você. So in the long term, why we need this? Então, falando em termos mais amplos, por que a gente precisa disso? Is in order to accomplish the second mode, or to accomplish, as we discussed yesterday, insight. Então, para que a gente precisa disso? Para a gente atingir o segundo modo, aquilo que foi mencionado ontem, o insight, a visão interior. A subtle level of understanding. É um nível muito sutil de compreensão, de You can entendimento. see clearly how things exist. E aí a gente pode ver claramente como as coisas existem. At this in terms of dependent arising, and then the ultimate way that things exist, which is the shorthand of which is the word emptiness. Então, a gente pode então compreender a originação dependente, e a gente, em última instância, consegue atingir a compreensão daquilo que se dá o nome de vacuidade.
which is where all these teachings are going, you know. Que é o ponto para onde convergem todos esses ensinamentos. But insight doesn't just mean into emptiness only. We've got to get insight into everything. Mas insight não se trata apenas de uma visão profunda da vacuidade, a gente vai aplicar o insight ou a visão interior para Assuming tudo, we choose to study Buddhism, se a gente escolher estudar budismo. to use Buddhist view of the world as our view that we're trying to get in, you know, trying to live according to. That's our decision. Se a gente decidir usar o budismo, a visão do budismo como uma visão que a gente vai aplicar na nossa vida. So the Tibetan Buddhist monastic university system, Então, o sistema das universidades monásticas do Tibete, which is existing for like 1,200 years in Tibet, que já existem há mais de 1.200 anos no Tibete, based upon the great Nalanda monastery tradition in India, como, por exemplo, o grande Nalanda, o monastério Nalanda, na Índia. they study for 20, 30 years. Pardon me? They study for 20 or 30 years. Eles estudam para 20, ao longo de 20 ou 30 anos. So every word we're saying here Então, cada palavra que a gente está dizendo is aqui coming from that body of knowledge. vem daquele corpo de conhecimento. It's like the Buddhist worldview. É a visão de mundo do Buda. So a person who's a Buddhist is trying to get insight into all of this. Of course you are. Então, primeiro o Buda, a gente está tentando obter esse insight das coisas. Buddha's view is this is reality. It's like Einstein. Einstein says relativity is how, you know, I found something. He presents relativity. Por exemplo, Einstein. quando Einstein ele apresenta a This atividade, is what I found to be true. ele fala, isso é o que eu descobri ser verdadeiro. So if he were a Buddhist, Se ele fosse budista, say, I want you to go home, get some concentration, ele ia dizer, eu quero que vocês vão para casa, concentrem-se, think it through, pensem através disso and tudo, get insight into it, e aí consigam esse insight, essa visão. and realize. E aí realize isso. Well, that's what we call learning. É mais ou menos o que a gente chama aprender. Same here. No different. Mesma coisa. Okay, so concentration meditation then is like the tool that you need to accomplish insight into reality. Então, a meditação da concentração, ela é o instrumento que você precisa para alcançar esse insight da realidade. And why do we want to get insight into reality? E para que você quer ter insight da realidade? Because right now all the delusions Porque nesse instante agora todas as delusões are causing us to believe in something that isn't real. estão nos levando a acreditar numa coisa que simplesmente não é real. That's why we suffer. E por isso a gente sofre. So the reason to get insight into reality, Então, o motivo para a gente conseguir ter insight da realidade not just to be clever and pass your philosophy exam, não é para a gente ficar esperto e passar no exame, na prova de filosofia. is to stop suffering and get happy. É para parar de sofrer e podermos nos tornar felizes. So let's look at concentration meditation. Então, isso é a meta da meditação. The whole process from the first to the 9 stages, O primeiro é dos 9 estados. the whole process from the first to the 9 stages, Todo o processo que vai do primeiro ao 9º is estágio, all described in terms of going beyond 2 extreme habits, ele vai conquering 2 habits. ele tem a ver com a gente conquistar 2 hábitos. The tendency of the mind to be completely out of control. É a nossa mente ser completamente descontrolada, We're super familiar with that. que isso a gente tem familiaridade total com esse They estado. refer to it as excitement. Excitação, Mind overexcited. a mente super excitada. I mean, look at our mind sometimes when you try to go to sleep. Então, olhe para a sua própria mente quando você vai dormir. We think we're going mad, don't we? A gente pensa até que está louco, não é verdade? Completely berserk thoughts. É uns pensamentos totalmente desorganizados. Well, I'm sorry to inform you, but those thoughts are there all the time. You just don't pay attention. Então, a Venerável Robina está dizendo que lamento informar, mas esses pensamentos estão lá o tempo inteiro, a gente só não presta atenção. Because throughout the day, we're so busy dealing with the outside world, we don't notice. Porque durante o dia a gente está tão ocupado lidando com as coisas do dia a dia, do lado de fora, que a gente não repara. And we've never paid it, and then we've never had any techniques, because that's our culture, to try and control them. Então, como a nossa cultura também nunca nos ensinou nenhuma técnica para lidar com isso, é assim que a gente vive. So the first obstacle
to concentration is uncontrolled thoughts. Então, o primeiro obstáculo para a concentração são esses pensamentos descontrolados. Excitement, they call it. Excitação é o que eles chamam. Now, the other one we're also familiar with. Mas o outro lado também, que a gente também tem que lidar, Sometimes you sit down to try to meditate. é quando a gente senta para meditar, The other extreme is you'll space out. é que você simplesmente viaja, você sai fora. Even go to sleep. Até você dorme. Você They pode... refer to that extreme as dullness. Então, esse outro extremo é o embotamento. So the development of concentration is this ever more sophisticated ability to control, to get the mind to not get excited and not be dull, to eventually find this subtle focus. Então, essa meditação, ela vai, pouco a pouco, a gente vai aprendendo a evitar, ou a sair, vamos dizer assim, do agarre, tanto dessa excitação mental, quanto dessa sensação de embotamento, até que você consegue encontrar uma situação ideal de equilíbrio. So and this is why most of us would say, oh, I can't meditate. E é por isso que a maioria de nós fala, não consigo meditar. And this is why, if we wanted to do it seriously, which means literally, seriously to get that 9 stages, you need to have a very particular condition and very particular internal conditions in order to even get to the mountains to start to do it. É por isso que assim, a gente precisa ter condições muito específicas para poder se engajar no estudo e na prática desses 9 níveis, né? E tão específicas são essas condições, até internas, que você precisa ter para poder chegar no alto da montanha para começar a fazer essa prática. So a friend of ours, a Swiss monk who lives in the States. Então ela tem um amigo que é um monge suíço que mora nos Estados Unidos. He's been really a serious meditator for like 40 plus years. Ele é um meditador muito sério, já medita há mais de 40 anos. Yeah, and I remember interviewing him when I was the editor of our magazine, the magazine of the FPMT in 1990, in the 90s, mid-90s in California. I interviewed him about one of his long retreats. Então ela era editora da revista de um dos centros que ela morava e trabalhava, e ela entrevistou ele na Califórnia em 1970. 70s, did you say? Sorry? Pardon? Did you say in the 70s or No, the 90s. I interviewed him in the 90s. Sorry, nos anos 90. Yeah, exactly. His name is Venerable René. O nome dele é Venerável René. René. Yeah. René. Anyway, so it was very interesting to talk to him. Então ela gostava muito de falar com ele. I was interviewing him in Kopan Monastery in Kathmandu, Lama Zopa Lama Yeshe's monastery. Ele morava no monastério de Kopan, em Kathmandu, deu Lama Yeshe. And I think this particular retreat, it was like, I forget now, maybe 1.5 years. I can't remember. 1.5 year retreat. 18 months he spent. Ele fez um retiro de 18 meses lá. In strict retreat. Em retiro rigoroso. At Lama Yeshe's and Lama Zopa's center called Ursel Ling. I didn't get that. Lama Yeshe's center called Ursel Ling, place of clear light. Ursel Ling. Ursel Ling, ok. Ursel Ling. Mm-hmm. Então, o Lama Yeshe e o Lama Zopa estavam em Ursel Ling, que é o lugar da luz clara, da clara luz. Up in the mountains in the Sierra Nevada, near Granada in Spain. Então, lá no alto da Serra Nevada, em Granada, na Espanha. And I've been there. It's beautiful. It's like Tibet. Dalai Lama was there in 1982 and he blessed it, and he said it reminded him of Tibet. Então, Dalai Lama esteve lá em 1982 e abençoou, deu bênçãos para aquele lugar e disse que ele fazia se lembrar do Tibete. So because our minds are so opposite to concentration, e como nossas mentes elas são tão contrárias à concentração, they write in great detail in all the texts that the ideal conditions to be able to be able to meditate seriously. Eles escrevem com grandes detalhes nos textos que a condição ideal para a gente tá capaz de praticar a concentração needs to be well away from ordinary society. Precisa ser bem longe de toda a sociedade. Got to be quiet. Lugar quieto. No running water. Sem água corrente. No wild animals. Nenhum animal selvagem. Really clear air. Ar bem puro.
so many conditions that aren't so hard to find in this world, unless you go up to the Himalayas. Muitas condições que são bem difíceis de encontrar nesse mundo, a não ser que a gente vá lá para o alto do Himalaia. And this is a practical thing. E isso é uma questão prática. As your mind gets more subtle, and this is what Renee told me, as your mind gets more subtle, the mind gets incredibly sensitive. Então, o que esse o René amigo dela disse para ela? Que conforme a mente vai se tornando mais sutil, ela vai ficando mais delicada, mais refinada, mais... The tiniest shift in the wind can be really disturbing to the mind, Ela fica muito sensível. Então, qualquer mínima mudança no vento pode perturbar a sua mente. And then because you have to focus on this technique, all day, every day, doing nothing else. E como você tem que focar nessa técnica todo dia, sem fazer mais nada além disso, you need support, because you need someone to cook your meals for you and to provide them for you, so you're not distracted, so you not have to spend time not doing your meditation. So many things have to come together just to have the external conditions appropriate. você precisa que alguém cozinhe para você, que faça as coisas mais básicas para que você não interrompa a sua prática. Então, uma quantidade de condições muito específicas e muitas condições diferentes para que você possa fazer essa prática. Now, but the internal conditions, they're the difficult ones. Mas as condições internas, aí sim, essas são as difíceis. If you think of yourself now, maybe you've been practicing Buddhism for a few years. Então, pense em você. Talvez você seja um praticante budista há alguns anos. To be able to turn your back this minute. Se você tivesse que agora virar de costas nesse instante. And fly to Spain. Voar até a Espanha. And then go to Granada. Ir até Granada. Go up to the center. Chegar nesse centro. Sit down. Sentar lá. And start to meditate. E começar a meditar. Without distraction. Sem distração. 12 hours a day. 12 horas por dia. 1, 2, 3, 4 years. Por 1, 2 ou 3 ou 4 anos. Well, it's evident 99% of us aren't qualified, are we? Tá na cara que não muitos de nós estamos qualificados. Even to do a 2-day intensive retreat is beyond exhausting for us. Hoje em dia, um retiro de 2 dias mais intensivo já é exaustivo para nós. The Venerable Renee said to me that there's no way he could have been qualified to do that, to begin to do these long retreats. Então, o Venerável René disse para ela que ele não se sentia qualificado a fazer esses retiros. Unless he had been living in vows as a monk for several years. A não ser que ele tivesse vivendo sob os votos, tomado os votos de monge por muitos anos. Unless he had done many years of teachings. A não ser que ele tivesse feito muitos anos de lots of purification practices. E muitas práticas de purificação. And himself even giving teachings. E ele mesmo também dando ensinamentos. He said, without all of that, he would not have been qualified. E mesmo que ele fizesse tudo aquilo, ele não estaria qualificado. He wouldn't have been capable. Ele não seria capaz. Right. So anyway, Sorry, I said something wrong. Ele não seria capaz se ele não tivesse feito tudo isso. Tudo isso que ele fez, ele de fato fez tudo isso. Sorry, I just corrected. Understand, good. Okay, so but doesn't mean we can't start. Mas isso não quer dizer que a gente não possa começar. And as I said yesterday, there's powerful benefits from even beginning to focus your mind, but not the classic way of now I can do insight meditation. Not that, no. There are powerful benefits from even attempting to step out of your head for 5 minutes a day and focus on your breath. And the benefit isn't what we think. Então, existem benefícios muito poderosos da gente fazer essa meditação durante 5 minutos que seja por dia. E esses benefícios, eles não são exatamente o que a gente pensa. You might not get relaxed. Talvez a gente não fique relaxado. You might not feel good. Talvez a gente não se sinta bem. Your thoughts might continue to be crazy. Os seus pensamentos talvez continuem a ser malucos. They're all the benefits that we think should come from meditation. E esses são todos os benefícios que a gente acredita que devem vir da meditação. Mas não é o ponto aqui, isso não é o ponto. As you get concentration, yes, you can't imagine the benefits. Então, quando você consegue ter alguma concentração, aí você pode começar a imaginar isso. The benefits do come. Mas os benefícios vêm, de fato. To expect them in the beginning is like absurd. Sorry, what is absurd in the beginning? Those benefits in the beginning is absurd.
Então, esperar esses benefícios no começo é absurdo. It's training, Isso é um treinamento, hard work trabalho duro. for even 5 minutes to attempt to keep your mind focused on one thing. É um trabalho duro a gente conseguir ou tentar manter a nossa mente focada por 5 minutos que seja em alguma coisa. Yeah. So the main benefit that comes from something simple like that every morning Então, qual é o principal benefício que vem de alguma coisa assim? Fazer esses 5 minutos disso tão is simples because you're beginning, because what you're doing for that 5 minutes is sort of like you're stepping out of your head. Think of it like that. Porque o que você está fazendo nesses 5 minutos é que você está saindo da sua mente. You see, most of the time in the day, it's true, isn't it? E é verdade, a maior parte do dia, We're totally involved in all the external things, our jobs. a gente fica completamente envolvido com as nossas tarefas e as coisas. No, but we know the thoughts are never stopping, never stopping, never stopping, never stopping. Mas a gente sabe que os nossos pensamentos nunca estão parando, nunca estão parando. And what is shocking is that we're sort of not aware of them, E o que é chocante é que a gente não tem consciência deles. but we are involved in them. Mas a gente está completamente We're envolvido. caught up in them. Nós estamos emaranhados neles. Our mind is gripped with all the thoughts and the feelings and the worries and the anxiety and the panic and the depression and the anger, but we're not even conscious that we're gripped by them. A nossa mente ela está agarrada, ela está presa por todas as sensações, sentimentos, essa pânico, dor, sofrimento, raiva, e a gente nem sabe que a gente está presa, envolvido, emaranhado nisso tudo. We're so involved, we're so close to them. It's like this, you know, there's just no awareness, there's no space. A gente está tão envolvido que é como se a gente estivesse assim, não existe consciência, não existe espaço. So if we can just attempt I mean, okay, some of us have much more practices, it's fine, but I'm just saying, even to start, just with a few minutes attempting to focus on one thing, and the benefit is this. Então, é o seguinte, quem já pode fazer uma prática maior do que isso, ótimo, mas seria bom se a gente puder começar com esses 5 minutinhos e The benefit is, o seguinte. we think, they even say in the texts, one of the signs of success at the first of the 9 stages is you think your mind's getting worse. Então, se diz nos textos que um dos sinais de sucesso do primeiro nível, desses 9 níveis, é que você pode ter a sensação que você está ficando pior. No, you're beginning to be aware. Não, você não está pior, você só está mais consciente. And we think that's shocking. We think we're getting worse. We think the thoughts are terrible. A gente fica muito chocado, a gente pensa que a gente está piorando, e a gente pensa que os pensamentos são terríveis. But the awareness of the thoughts in the back of your mind, while you're focusing on your breath, that's the benefit. Mas o benefício é exatamente esse, a consciência dos seus pensamentos atrás da sua mente enquanto você está focando na respiração. I mean, I know people in the world who do lots of body work. E ela conhece muitas pessoas no mundo que fazem malhação. They talk about becoming conscious of what your body's doing. E aí elas falam muito sobre você ter consciência do que o seu corpo está fazendo. And some of those systems are quite sophisticated. E alguns desses sistemas são até bem sofisticados. Well, this is exactly the same. Mas é exatamente a mesma coisa aqui. We're becoming conscious of our thoughts. Nós estamos nos tornando conscientes dos nossos pensamentos. That's why to think that meditation is to get rid of the thoughts. Então é por isso que as pessoas pensam que vão It's meditar. so misleading. Isso é muito errado. As pessoas pensarem que vão meditar para se livrarem dos pensamentos. Eventually, when you've got concentration, yes, you will be, but don't hold your breath, baby. Eventualmente, quando você tiver um nível muito alto de concentração, ok, você até vai poder se livrar dos pensamentos, mas não prenda a respiração, querido. So the general meaning of insight, Então, o sentido genérico, geral, in the classic presentation of the 2 modes of meditation, dentro de uma apresentação clássica dos 2 modos de meditação, you need your concentration first. você primeiro precisa concentração, Then in the second mode, e daí no segundo modo, you cultivate insight into whatever it is you're trying to cultivate insight into. você cultiva um insight a respeito do que quer que seja o que você esteja focando. So you're using your mind in insight meditation. You're using your mind in a skillful way. Você então usa sua mente para fazer meditação de insight Because you got focus. de uma forma hábil. Porque So I'm not even discussing here. So all I'm getting at is this: the 5 minutes of meditation in the morning.
Então, o que ela está querendo dizer é o seguinte, os 5 minutos de What you try to meditação do is focus, pay attention to the breath. é focar e prestar atenção na sua respiração. That's the goal. Isso é o objetivo. That's the action you're doing. Essa é a ação que você está fazendo. So of course, because your mind is berserk, you won't stay on the breath. That's obvious. É claro que se a sua mente está indo para lá e para cá, ela não vai focar. You'll wander off. Ela vai andar para lá, para You cá. bring your mind back to the breath. Mas aí você traz ela de volta à And you respiração. wander off again. Aí ela viaja outra vez, And you bring your mind back to the breath. você traz ela de volta à And you respiração. wander off again. E ela viaja, You deriva, bring your mind back to the breath. você traz ela de volta outra vez à respiração. That's what you do. É isso que você faz. And if you do that 50 times a minute, E se você fizer isso 50 vezes num minuto, that's a good meditation. é uma boa meditação. Whereas if you just space out, Enquanto que se você só ficar feeling viajando, nice, se sentindo bem, oh, I had a good meditation. eu tive uma meditação ótima. No, you didn't. Não teve não. Spacing out is ignorance. Essa meditação é baseada em ignorância. You're trying to get the mind to be sharp as a needle Você quer que a sua mente se torne tão aguda como uma agulha and disciplined e muito disciplinada and focused e focada. and controlled. Controlada. All of that's what you're trying to do. É tudo o que você está Now, querendo while you're fazer. doing that, while you're making this effort to keep your mind on the breath, Por que você está querendo manter a sua mente no if you're focusing on doing that job Porque você está focando nesse trabalho. and your eyes are closed Seus olhos estão and fechados you're not distracted by all the other rubbish, para você não ficar prestando atenção na then guess what? E aí o que acontece? You're going to notice suddenly all the thoughts that have been there all the time anyway. Você de repente vai perceber todos os pensamentos que já estavam ali o tempo todo. You don't pay attention to them. Você não vai prestar atenção neles. It's like a bunch of crazy roommates all shouting and yelling, all your roommates shouting and yelling, but you don't pay attention to them. É que nem quando as pessoas que moram com você estão gritando e você não está prestando atenção. You can hear them, Você pode ouvir. all the crazy thoughts, Você pode ouvir seus pensamentos but you malucos. stay on the breath. Mas você continua. It's exactly what we do when we drive a car on the motorway or the freeway, whatever you have in Brazil. E é a mesma coisa que a gente faz quando a gente está dirigindo um carro numa estrada. We por exemplo. understand this. We understand this. A gente compreende isso. You're on the freeway. A gente está na estrada. You cannot afford to lose concentration for 1 second. You'll E be você, dead. você não pode se dar o luxo de perder a concentração por um segundo. But you're noticing all the other cars, aren't you? All from the side. Mas, ao mesmo tempo, você está percebendo todos os You carros. notice all the chaos around you. Você pode perceber o caos ao seu redor. But you don't get distracted. Mas você não perde, você não fica distraído. That's what we have to achieve with our mind. É isso que a gente tem que conseguir com a nossa mente. And the fact is, that's the benefit. E isso é o benefício. You start to see your thoughts. Você começa a ver os seus pensamentos. So why is that a benefit? E por que que isso é um benefício? Because when you open your eyes, Porque quando você abrir seus into normal olhos, life again, tomar a sua vida normal you'll novamente, bring into your life this skill. você vai trazer para dentro da sua vida diária essa habilidade. This time you're paying attention to washing the dishes, E você vai prestar atenção quando você estiver to lavando a driving louça, the car. quando estiver dirigindo. And whereas before you were unconscious of all the thoughts raving on, Enquanto antes você estava inconsciente de todos os pensamentos que estavam passando pela sua cabeça. now you become more conscious. Agora você está mais consciente. And the fact is, you need to become intimately familiar with the chaos in your mind. E o fato é que você precisa se tornar familiarizado com o caos que está dentro da sua mente. Because you have to learn to distinguish between the neurotic states of mind and the valid ones. Isso porque você precisa aprender a distinguir entre os estados neuróticos da mente e os válidos. And as we get more and more skillful, E conforme a gente vai ficando com we're mais able to control the mouth, a gente vai tendo controle da mente, da vomit out the words, do que a gente fala, and eventually we can even hear the angry thoughts a gente vai ouvir os nossos pensamentos raivosos before they make you crazy. antes que eles nos tornem loucos. This is the long-term job. Isso é um trabalho de termo Every longo. day, Todo dia a gente tem every que fazer. second, Todo dia. being our own therapists. A gente se torna o nosso próprio In terapeuta. any job, when you first start to do it, of course it's exhausting. Mas claro que qualquer trabalho, quando a gente começa, pode ser exaustivo. But as we get better and better and better at it, Mas a gente vai ficando melhor a cada dia. it just becomes what you do.
E até que vira uma segunda natureza. Let's do a little bit of concentration meditation before we have our break. Então, vamos fazer um pouco de meditação de So now I've got concentração. to describe how you have your body. We'll get there soon. So now I'll describe the typical position of the body that's been found by all the great meditators over the centuries to be most conducive to good meditation. Venerável Robina agora ela vai descrever detalhadamente a posição do corpo conforme ela foi ensinada por todos os grandes meditadores da tradição, para ser a forma mais conduciva à meditação. There's about 7 or 8 points of the body. Existem 7 ou 8 pontos no corpo. Remember, your body doesn't meditate. O seu corpo não medita, lembre. The mind does. A mente é que medita. It's good to have the body in a conducive position. Mas é bom manter o seu corpo numa posição que conduz. The very first one is your legs. Primeira é suas pernas. As His Holiness the Dalai Lama says, Como o Dalai Lama disse, very auspicious to start your session, even just for a second, in what they call full lotus position. então é muito auspicioso começar, nem que seja por alguns segundos, na completa posição do lótus. This is each instep on the other thigh. Cada pé apoiado na coxa oposta. So this is because he says this is for the most advanced practices in the highest tantric practices, when when your mind is most subtle. This is the best position to be in, because the great yogis can stay in this position for days, even weeks, literally, without toppling over. The body's totally stable. Então, os grandes yogis que têm uma prática muito avançada, eles conseguem ficar nessa posição do lótus completo durante dias sem cair para frente. E o Dalai Lama então disse que essa é uma posição muito auspiciosa da gente ficar, porque He says it's auspicious just to start your session as like creating the cause to be able to do it in the future. Então é auspicioso a gente começar a sessão criando as condições para que a gente eventualmente consiga fazer isso. Of course, if you can't have one leg on the other thigh, and if you can't do that, ordinary cross-legged. Então, se a gente não consegue fazer isso, botar um pé em cima de cada coxa oposta, And if you can't do that, like some of us sitting in a chair, we sit in a chair. a gente senta apenas com as pernas cruzadas, ou quem ainda não pode fazer isso, também pode sentar numa cadeira com os pés apoiados no chão. So obviously, because our bodies aren't so trained to sit like this in single-pointed constant, in full lotus, then you have to adjust and find what works best for your body, and the cushion that works for you, etc., etc. Então, claro que como os nossos corpos não estão habituados a ficar na posição do lótus completo, a gente vai ajustar isso conforme for possível para nós fazermos no momento. Right. So then the next one is, okay, for those of us sitting in a chair, what's really important is we don't slump into the back of the chair, because we need to, see, in the Tantric, in the Vajrayana, they describe the subtler physical energies. We have these 72,000 subtle channels coursing through our body. Então, no Vajrayana é descrito que nós temos 72 mil canais sutis que atravessam o nosso corpo, e por isso, na prática tântrica, é muito importante que a gente tenha And running through all these channels is this prana, or this subtle air energy. E através desses canais corre prana, ou a energia do ar. And our states of mind, all our different conceptual states of mind, are connected to these air energies. E todos os nossos estados mentais estão de alguma forma conectados com essas energias do ar. So if the body is slumped, Então, se o corpo está curvado, then the airs can't move smoothly. O ar, ele não pode, os ventos não correm de forma. So the mind gets dull and sleepy. E aí a tendência é a mente ficar embotada e So sonolenta. it's really important to have your body, if we're sitting in a chair, have your body upright and have your feet firmly planted on the ground so you can hold yourself up. Por isso, se a gente estiver sentado numa cadeira, é muito importante que as plantas dos pés estejam firmemente plantadas no chão e a nossa coluna esteja ereta, a gente não esteja encostando na cadeira. Right. So the next thing is, the main thing is also so the hands is the next thing. Many meditators use different ones, but traditionally we learn, the right hand underneath, the left hand underneath, right on top, and your thumbs touching like this, forming a triangle, resting in your lap. Então, o importante agora é a posição das mãos. Existem muitas posições diferentes, mas tradicionalmente a gente coloca a mão esquerda embaixo da direita, com os 2 polegares se tocando. É isso em cima do nosso corpo. So in general, then, the body, the next one is the back and your shoulders. You have it upright, like I was saying before, very upright, not tense, but upright. Então, a gente agora vai falar sobre as costas e os ombros, e a gente precisa estar com eles abertos, erguidos, mas sem tensão. So keep your body upright, have all your bones upright.
Então você mantém o seu corpo Now, ereto. without moving your, now relax your muscles, Você mantém seu corpo ereto e os seus shoulders, mas você mantém seus ombros abdomen, relaxados, o seu Relax. abdômen relaxado, relaxed but upright. tudo relaxado, mas ereto. Okay. So that's your legs, your back, your shoulders, your hands. Então, as suas pernas, os seus ombros e as suas mãos. Now the head, Então, agora a cabeça. several points. Existem vários pontos. In order for, if you have your head thrust backwards, the mind gets agitated. Se você jogar sua cabeça para trás, a sua mente vai ficar agitada. Slightly tilted forward, chin tucked in. Você abaixa ela levemente e bota o queixo um pouquinho recolhido. Jaw relaxed. Você relaxa sua mandíbula. Lips slightly apart. Pode deixar seus lábios levemente entreabertos. And the tip of your tongue resting behind the top teeth. E a pontinha da sua língua, ela fica apoiada na parte de trás dos seus dentes superiores. It seems very odd. Parece bem esquisito. But all the great yogis have found that this stops you from dribbling or swallowing your spit all the time. Mas todos os grandes yogis já descobriram que isso previne você de ficar babando ou ficar engolindo toda hora a sua saliva. It's very practical. Então, é uma questão bem prática. And finally, your eyes. E, finalmente, a postura dos olhos. Again, you see all the great meditators. We're talking about the serious meditators who spend days, months, years in meditation. If they're meditating throughout the day, it's really good to have the light coming in so that keeps their mind sharp, so they keep their eyes open. Então, todos os grandes meditadores que meditam muitas horas, dias e anos, eles recomendam que a gente mantenha os olhos abertos se a gente estiver meditando durante o dia, porque a luz do dia nos mantém com a mente alerta, aberta. Now, of course, because we get distracted easily. Mas o fato é que nós tendemos a ficar distraídos. If we have our eyes open, it's best to have them lightly closed, just for this 3 or 4 minutes. Então, se a gente tiver de olho aberto agora, a gente pode manter eles levemente fechados por esses próximos 4 minutos. But beneath your eyelids, it's really important to have your eyes looking down, as if you're looking along your nose. Então, é muito importante que os olhos eles estejam olhando para baixo, como se você estivesse olhando além do seu nariz, um pouquinho assim. So this is the position. Essa é a posição que ela está demonstrando agora. Just check the legs, bottom, legs. Just check legs, bottom. Vamos checar as suas pernas, a parte de baixo do seu corpo, as suas costas, as suas mãos, seus ombros, jaw, seu mandíbula, os seus lábios levemente entreabertos. Bote a sua língua atrás do céu da boca e os olhos olhando para baixo. Now, settle into this position. Então, se acomode dentro dessa posição. Forget about it. E esqueça. Your body doesn't meditate. O corpo não medita. So now we'll do the job of paying attention for about 4 minutes, 5 minutes. E agora a gente vai fazer o trabalho de prestar atenção durante 4 There are minutos. actually many parts of your mind all working, but we'll discuss this later. Muitas partes da sua mente estão trabalhando, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. So what we're going to do is first locate the sensation that we're going to focus on. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai localizar uma sensação sobre a qual a gente vai focar. And it could be anything. Buddha taught many things. Pode ser qualquer coisa. Yeah. We need to anchor our mind to something. A gente tem que direcionar a nossa mente para alguma coisa. So we're going to use the sensation at the tip of our nose as we breathe in and out. Então, a gente vai observar a sensação na ponta do nosso nariz conforme a gente inspira e expira. So take a couple of breaths first and just locate that sensation. And you're going to find that when you breathe in and then when you breathe out, it's slightly different. So that's the general area that you want to pay attention to. Então, você faz umas respirações para começar e você vai observar que quando você inspira e quando você expira, são sensações diferentes. E são nessas sensações que você vai focar. So we've got to make strong determination. Então, a gente vai fazer uma determinação firme. So just think, I am determined. I'm going to pay attention to that sensation. Eu estou determinado e eu vou prestar atenção nessa sensação. So every time you wander off, cada vez que você se distrair,
Don't get mad at yourself. Não se chateie com você mesmo. Just bring your mind back to the breath. Simplesmente traga a sua atenção de volta para a sua respiração. So we've got to develop this kind of awareness, watching. Like this is called, that's what mindfulness is. Oh no, never mind that. We won't get complicated. Just every time you wander off, catch yourself, bring yourself back to the breath. Bring yourself back to the breath. That's the job to be done. Okay? O trabalho a fazer aqui é toda vez que você perceber que você está se distraindo, você traz sua atenção de volta para a respiração e traz sua atenção de volta para a respiração. And pay no attention to your thoughts. E não preste atenção alguma aos seus pensamentos. All your crazy roommates. Todos os seus colegas de quarto malucos. Them all shout and yell, it doesn't matter. Por mais que eles gritem e façam barulho, não Don't wish interessa. they'd go away. Não deseje que eles vão embora. Don't try to analyze them. Não tente analisá-los. Don't get involved in them. Não se envolva com eles. Just pay attention to the breath. Só preste atenção na sua respiração. And breathe very naturally, not deep. I mean, deep breaths, but not forced. Breathe very naturally, but don't force. And just that sensation, that's your focus. Você deve respirar suavemente, sem forçar. Naturalmente. Você foca na sua respiração. Just bring your mind back to the breath. Traga sua mente de volta para a respiração. Keep the mind sharp. Mantenha a sua mente focada.
So relax now. Agora relaxe. That was about 4 minutes, maybe 4.5. And you can see when you make an effort, 4 minutes is a long time because you're really making an effort to make every second count. That even just that alone is very powerful practice. Just you're making an effort to be in control of your mind. It's incredible. Nós fizemos 4 minutos e meio aproximadamente de prática, então é um tempo curto, mas a gente pode observar que quando a gente está fazendo esse tempo tão curto, cada segundo conta. Because 99% we're on autopilot. 99% of the time we are just following our habits. There's no consciousness at all. Então é muito interessante porque não é um tempo como quando a gente está seguindo os nossos hábitos, os nossos padrões habituais. 5 minutes to make the effort to control your mind is incredible practice. Então, só a gente tirar do nosso dia 5 minutos para fazer o esforço para controlar a nossa mente já é um esforço incrível, é uma coisa muito. But remember, it's training. It's not some kind of special experience. It's training. Então a gente precisa lembrar que isso é um treinamento, não é um tipo de experiência especial. And as the Tibetans say, we say in English, I don't know what you say in Portuguese, we say in English, practice makes perfect. Yes. What do you say in Portuguese? Same. Prática leva à perfeição. But the Tibetans have a different way of saying it. It's very nice. Prática leva à perfeição. That's the same. Practice leads on to perfection. Good. So Tibetans have a lovely way of saying it, a different way of saying it. Os tibetanos, eles têm um jeito diferente de falar sobre isso. Nothing gets more difficult with practice. Nada fica mais difícil com a prática. It's a very more humble way of putting it. É um modo muito mais humilde de colocar as coisas. Gives you kind of confidence to keep going. E te dá confiança para você continuar. So, my dear people, we have an hour. Relax. Então, Give me a pessoal thing. querido, agora a Write gente your vai notes for yourself and wait for the answers to come. And by the last hour, if they don't, you write your notes down. A gente vai ter uma hora agora de intervalo e em relação às perguntas de vocês, anotem para si mesmos. E se até o final do ensinamento elas não tiverem sido respondidas, vocês mandam para o chat. Okay. Okay. See you in an hour, people. Thank you very much, Venerable. Thank you. Thank you. Bom, então é isso. A gente volta às 2:30 da tarde. Vai anotando as perguntas no seu caderno em algum lugar. E aí, no final do dia, a gente vai colocar as perguntas. Mais uma vez, gostaria de agradecer a várias pessoas, os nossos apoios, que foram o Lugar, a Revista Bodhisattva, o Sebe, a Lúcia Letra, a Casé Fala, o Rafael da mídia social, esses incríveis tradutores, todos os voluntários, para que isso possa estar acontecendo e com certeza também a generosidade da Venerável Robina. Tá bom? Então tenha um bom almoço aí, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que a gente vai tirar agora a reunião, encerrar no Zoom e voltaremos com o mesmo link. So we are going to close the meeting now and we'll be back on the same link at 2:30.